És tu porventura maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço da qual também ele mesmo bebeu, e os seus filhos e o seu gado? Replicou Jesus: todo o que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede, nem venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Respondeu a mulher: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque 5 maridos tiveste, e o que agora tens não é teu. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus disse: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conhecestes. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adoram. Pode sentar. Glória a Deus. Um texto um pouquinho extenso, mas eu li todo ele, porque o Senhor tem falado com a gente desde hoje meio-dia, e eu quero meditar um pouquinho no versículo 14, que diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der fará nele uma fonte que jorre para a vida eterna. E hoje eu conversava com minha filha e com meu filho na mesa a respeito de, lá na casa da minha sogra tem um quadro que fala exatamente sobre o versículo 14, que aquele que beber da água que eu der não terá mais sede. E aí eu perguntei para o meu filho o que significa isso, e ele deu a sua resposta. E eu perguntei para minha filha, ela deu a sua resposta. E eu perguntei para mim mesmo, e eu comecei a perguntar: como assim água viva? Por que Jesus estava dizendo água viva? Porque Jesus é o dom da vida, Jesus dá a vida, Jesus cura, Jesus restaura. Mas na verdade, Jesus ele mesmo explicou, ele disse que do nosso interior teria uma fonte. Água viva, que significa para os judeus aquela água que sai da nascente. É uma água corrente. Ela é água viva por quê? Porque muitos seres vivos se alimentam dela. Os peixes se alimentam dela. A vegetação que está ao redor daquele rio se alimentam daquela água. Contrário de um poço. O poço é água parada. O poço ele mata a sede. Mas o poço é limitado. O rio é ilimitado. O rio não tem fim. Eu perguntei para meus filhos: por acaso vocês já viram um poço, ou vocês já viram um rio com sede? Não, porque o rio jorra água, o rio corre água. Mas o Senhor estava dizendo algo mais profundo ainda. Ele disse: do teu interior haverá uma fonte que vai jorrar água viva,
que jorra para a vida eterna. Ou seja, ele estava dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar, eu vou cear com ele e ele comigo, eu vou levar vida. Alimento é vida. E Jesus, ele fala para aquela mulher, e daqui a pouco ele gera um desejo na mulher, e a mulher diz: me dá dessa água, me dá dessa água, para que eu não mais volte aqui. Ela ainda não tinha entendido, ela não queria mais ter que andar no sol. A hora sexta era a hora do meio-dia, ela não queria mais passar trabalho. Mas ainda assim, queridos, ela continua conversando. Ei, escute o que eu vou te dizer. Não é pecado nós desenvolver um diálogo com Jesus. Veja que ela diz assim: ô, Senhor, como é que tu vai pegar água no poço? Se tu não tem nem um balde, tu não tem um pote, tu não tem nada para pegar e o poço é fundo. Da onde que vai vir essa água viva? Como é que o Senhor me explica isso? Ele não estava falando daquela água física. Ele estava falando dele mesmo. Quando ele entra na vida de uma pessoa, ele traz vida. Quando ele entra na vida de uma pessoa, ele sacia a sede. Muitas vezes, querido, que as pessoas têm aí fora, estão sedentas, querem ser felizes, querem ter prazer na vida, querem ter paz. Jesus é tudo isso. Jesus sacia essa sede. Tem pessoas morrendo porque não tem paz, queridos. Tem pessoas morrendo porque estão angustiadas, depressivas. E Jesus, ele fala para aquela mulher que não era considerada povo de Deus, não era considerada judia. E Jesus fala para aquela mulher, e ele diz para ela: se tu crer em mim, do teu interior vai fluir um rio. Do teu interior vai fluir um rio que vai matar a sede, sim, mas vai gerar vida nas pessoas. Sabe? Jesus, ele faz isso. Jesus, ele sacia a sede. Jesus, ele faz isso, queridos. Quando a água transforma a vegetação. Em uma terra seca, a água cai e gera vida. Quem sabe Jesus estava convocando aquela samaritana a ser uma geradora de vida, uma transformadora da sua terra, da sua casa. Esse é o convite que o Senhor te faz essa noite, querido. Do seu interior precisa fluir, porque você já tem confessado a Jesus, você diz que você crê em Jesus, e aqui Jesus diz: se você crer, se você soubesse que eu estou na sua frente. E Jesus diz, queridos, que aonde 2 ou 3 estiver reunido no nome dele, ele estaria ali. Jesus Cristo está aqui. A palavra dele está aqui. A água viva é o Evangelho através da sua vida, pois o Evangelho é o poder de Deus, e o poder de Deus gera vida, o poder de Deus gera cura. Mas eu quero te dizer, de nada adianta você saber que o poder de Deus gera vida e você não querer nada com esse poder, e você não querer esse Jesus.
Porque se você não quiser, sabe o que vai acontecer contigo? Você apenas vai tomar água nessa noite, mas amanhã você ainda terá sede. Amanhã ainda você terá sede de alegria. Amanhã ainda você terá sede de paz. Amanhã ainda você terá sede, querido. Mas se você quiser nessa noite fazer como essa mulher samaritana fez, sabe o que ela fez? Ela pegou o cântaro dela, que ela usava para tirar água. A água naquela época era um bem muito precioso. A água para ela naquela época valia mais que dinheiro. E ela pega aquele algo de valor e deixa num canto. E ela vai anunciar Jesus para a sua família. Ela vai anunciar Jesus para a sua cidade. E a Bíblia diz que a cidade creu nela. Ela diz que a cidade creu nela, acreditou nela, a ponto de eles virem ter com Jesus. Mas sabe por que aquela cidade acreditou naquela mulher? Porque primeiramente ela acreditou em Jesus Cristo. Primeiramente ela acreditou nas palavras que foi pregada a ela, que foi ministrada a ela. Jesus se revelou a ela. Nessa noite eu estou revelando Jesus através da palavra. Se você crer nessa noite, saiba que não só você não vai ter a sede, mas o seu familiar também não terá mais sede. Mas é uma escolha. E deixa eu te dizer algo. Muitos, escute isso, muitas pessoas, ao invés de ter uma fonte dentro de si, tem apenas um poço. Tem apenas um poço. Porque são pessoas limitadas. São pessoas que não creem no amanhã. São pessoas que pensam que se eu fizer hoje, amanhã vai faltar. São pessoas que acham que se eu ajudar uma pessoa hoje, amanhã vai faltar para mim. Mas a Bíblia diz que do meu interior fluirá um rio, haverá uma fonte, e fonte é inesgotável, querido. Não esgota. Pode usar o poder de Deus o quanto você quiser. Pode ministrar o poder de Deus sobre as pessoas quanto você quiser. Pode ministrar o amor de Deus o quanto você quiser. Nunca faltará amor para você. Pode ministrar a palavra de Deus o quanto você quiser. Nunca faltará a palavra para você, querido, porque há uma fonte dentro de você que é inesgotável. Veja que aquela mulher trocou o poço pela fonte. Ela deixa o cântaro e se apega à palavra de Jesus e vai ministrar a palavra de Jesus para os seus familiares. O que ela diz? Ei, eu conheci um homem que parece ser o Messias, porque ele revelou a minha vida. Ele revelou quem eu sou, sem ao menos eu dizer para ele. Eu conheci o Messias. Ela falou da experiência que ela teve com Jesus. Quanta experiência você já teve com Jesus? Quanta experiência você já teve com Jesus? E o que você tem feito dessas experiências? Você tem compartilhado? Você tem dito para os seus colegas, para os seus amigos, que você esteve no mesmo ambiente que Jesus esteve? Ah, mas se eu falar isso, eles vão achar que eu sou louco. Sim, a Bíblia diz
que a pregação do Evangelho seria loucura para muitos. A Bíblia diz que nós seríamos taxados como loucos, mas e daí? Eu sei que muitas vezes aonde eu ando, as pessoas me chamam às vezes de louco. Porque eu tenho falado de Jesus. Eu tenho ministrado Jesus, querido. Eu tenho contado as minhas experiências que eu tenho com Ele. Eu tenho contado as experiências que eu e a minha casa temos com Ele. Eu tenho dito para as pessoas do que Jesus fez na minha vida. Da onde Jesus me tirou. E você precisa fazer o mesmo. Porque se você não compartilha das experiências com Jesus, você não tem uma fonte de água viva. Você tem um poço apenas. Apenas um poço. Agora, se você tem uma fonte, você não se queixa de sede. Se do teu interior tem fluído o rio de água viva, você não pode se queixar de sede. Porque você tem um rio em abundância. Você tem água em abundância. Você tem o Espírito Santo em abundância. Você não pode se queixar que está sozinho. Você não pode se queixar de solidão. Porque o Espírito Santo habita dentro de você. Você não pode dizer que você tem sede de paz. Se a paz habita dentro de você em abundância. Você não pode se queixar de medo, porque a coragem habita dentro de você. Jesus Cristo habita dentro de você, querido. Não esqueça disso. Você não está só. Você não anda sozinho. Ele habita dentro de ti. E Ele dentro de você, querido, é Ele que faz milagres através da sua vida. E quando os discípulos voltam, os discípulos ficam apavorados, mas não falam nada. Os discípulos ficam olhando assim, meu Deus, como é que o nosso mestre está falando com a mulher e ainda samaritana? Ele está ficando doido. Ele não sabe que os judeus não falam com os samaritanos. Quantas vezes, queridos, dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, estamos fazendo algo, temos convicção que estamos fazendo algo para o Senhor e da parte do Senhor estamos falando, e pessoas olham de fora e não nos entendem, e julgam muitas vezes, mas deixa eles falar. Continue anunciando o Evangelho. Continue anunciando o reino de Deus. É para isso que eu e você, queridos, fomos chamados. Nós somos embaixadores de Cristo. Você é o embaixador de Cristo. Você foi escolhido dentre milhões para estar falando acerca do reino, para estar ministrando da parte de Deus. Não abra mão, querido. Não abra mão, não enterre essa fonte. Não enterre essa fonte, queridos. Não suje essa fonte. Deixe ela jorrar. Deixe ela jorrar, queridos. Tem pessoas que precisam saciar a sua sede através da sua vida. Através de você, pessoas irão encontrar paz. Através da sua vida, pessoas serão curadas. Através da sua vida, pessoas sairão da solidão. Mas deixe Jesus jorrar de você.